Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 6º episódio do podcast Entre Linhas e Leis. Continuamos nosso segundo bloco dedicado ao tema colonialismo, escravidão e direito, a voz dos dominados, explorando como a literatura pode nos revelar as tensões entre as estruturas jurídicas formais e as realidades sociais dos grupos marginalizados. Hoje analisaremos Dom Segundo Sombra, obra de Ricardo Guiraldes, publicada em 1926, que nos transporta para o Pampa argentino em um momento crucial de transformação social. Esta obra nos permite examinar como o direito formal, produto da modernização estatal, confronta-se com as tradições orais e os sistemas normativos informais das populações rurais, revelando um processo de colonização interna que ecoa as grandes questões sobre dominação jurídica que temos explorado em nosso podcast. Dom Segundo Sombra não é apenas um romance de formação sobre um jovem que aprende a arte da vida gauchesca. É um testemunho literário de um mundo em extinção. Ricardo Guiraldes, membro da elite portenha, constrói uma narrativa que simultaneamente celebra e lamenta o desaparecimento da cultura gauchesca tradicional diante do avanço da modernização argentina. A obra emerge em um contexto histórico fundamental para compreendermos as transformações jurídicas na América Latina. A Argentina da década de 1920 consolida seu processo de modernização iniciado com a geração de 1980, período em que se estabeleceram as bases do Estado-nação moderno argentino. Este processo envolveu não apenas transformações econômicas e sociais, mas uma profunda revolução jurídica que substituiu os sistemas normativos tradicionais por um direito codificado, centralizado e uniforme. O impacto da obra transcende o literário porque documenta, através da ficção, um fenômeno jurídico-social real: a progressiva marginalização das populações rurais e suas formas tradicionais de organização social. Guiraldes captura o momento em que o direito estatal se impõe sobre as práticas consuetudinárias do Pampa, processo que podemos entender como uma forma de colonialismo interno. Para compreendermos a dimensão jurídica da obra, precisamos situar a figura do gaúcho no contexto da formação do Estado argentino moderno. O gaúcho representa o sujeito histórico que existia nos interstícios do direito formal colonial e depois nacional. Tradicionalmente nômade, vivendo de caça ao gado selvagem e do trabalho nas estâncias, o gaúcho desenvolve um sistema normativo próprio, baseado na tradição oral, na honra pessoal e em códigos de conduta não escritos. Dom Segundo Sombra encarna essa tradição jurídica alternativa. Suas ações são guiadas não pelas leis escritas do Estado, mas por um código moral transmitido oralmente através das gerações. Este código inclui noções específicas de justiça, reciprocidade, lealdade e honra que frequentemente conflitam com as normas jurídicas formais. A marginalização jurídica do gaúcho reflete o fenômeno mais amplo na América Latina: a imposição de sistemas jurídicos europeus sobre populações que haviam desenvolvido suas próprias formas de organização social. O direito formal, produto da elite letrada urbana, torna-se um instrumento de dominação sobre as populações rurais, cujas práticas tradicionais são progressivamente criminalizadas ou simplesmente ignoradas pelo ordenamento jurídico oficial. O que nós temos aqui é uma tradição oral versus o direito escrito. Sistemas normativos em conflito, pois um dos aspectos mais reveladores da obra de Guiraldes é como ela apresenta o contraste entre esses dois sistemas normativos distintos: a tradição oral gauchesca e o direito escrito estatal. Essa tensão não é meramente cultural, é profundamente política e jurídica. A tradição oral gauchesca funciona como um sistema jurídico completo, com suas próprias regras de conduta, mecanismos de resolução de conflitos e formas de transmissão do conhecimento normativo. Dom II ensina ao jovem protagonista não apenas técnicas de trabalho rural, mas toda uma cosmologia jurídica baseada na experiência prática, na sabedoria ancestral e na adaptação às condições específicas da vida pampeana. Em contraposição, o direito escrito representa a imposição de normas abstratas, universais e uniformes, que desconsideram as particularidades locais. O processo de codificação jurídica argentina, iniciado com o Código Civil de Velho Sárcio, exemplifica essa tendência homogeneizadora que caracteriza a modernização jurídica liberal. Essa tensão revela uma questão fundamental para o pensamento jurídico crítico: até que ponto o direito formal pode, legitimamente, suprimir ou ignorar sistemas normativos tradicionais? A obra de Guiraldes sugere que essa supressão representa uma forma de violência simbólica, que empobrece o tecido social e destrói conhecimentos acumulados através de séculos de experiência coletiva. Um tema central que emerge da leitura jurídica de Dom Segundo Sombra
é a questão da propriedade fundiária e seus efeitos sobre a organização social. A transformação do pampa em propriedade privada cercada representa uma revolução jurídica que altera fundamentalmente as relações sociais da região. Historicamente, o gaúcho vivia uma relação com a terra que não se baseava na propriedade privada individual, mas em formas coletivas ou comunais de uso do território. A chegada do direito moderno, com sua ênfase na propriedade privada abstrata ou absoluta, exclui o gaúcho de seu habitat natural, forçando-o a aceitar trabalhos assalariados nas instâncias ou a migrar para os centros urbanos. Essa transformação jurídica não é neutra. Ela serve aos interesses da elite proprietária que se beneficia da concentração fundiária. O direito aparece aqui não apenas como instrumento de justiça universal, mas como mecanismo de legitimação de uma nova ordem econômica que marginaliza as populações tradicionais. A obra de Giraldes documenta este processo ao mostrar como Dom II e outros gaúchos se tornam empregados temporários em terras que antes consideravam de uso comum. A liberdade mítica do gaúcho pampeano é progressivamente limitada pela expansão da propriedade privada cercada, processo que podemos entender como uma forma de acumulação primitiva semelhante à descrita por Marx no contexto europeu. A análise de Dom II Sombra revela como a modernização jurídica argentina se articula com um projeto civilizatório que hierarquiza diferentes formas da vida social. O direito moderno apresenta-se como expressão da civilização frente à barbárie rural, reproduzindo a dicotomia sarmentiana que fundamenta o pensamento liberal argentino. Essa perspectiva civilizatória implica uma dimensão colonial mesmo dentro do território nacional. As populações rurais são vistas como obstáculos ao progresso que devem ser integradas ao projeto nacional através da educação formal, do trabalho assalariado e da sujeição às leis escritas. Aqueles que resistem a essa integração são marginalizados ou criminalizados. Dom II representa uma forma de resistência a esse projeto civilizatório. Sua recusa a se fixar, sua lealdade aos códigos tradicionais e sua transmissão oral do conhecimento constituem formas de preservação cultural que desafiam a hegemonia do direito estatal. No entanto, a própria obra de Giraldes reconhece que essa resistência está condenada ao desaparecimento. O direito aparece aqui como um instrumento de homogeneização cultural que elimina a diversidade de formas de vida social. Essa função homogeneizadora do direito moderno será posteriormente criticada pela antropologia jurídica e pelos estudos decoloniais como forma de violência epistêmica, que nega a validade de outros sistemas de conhecimento e de organização social. Um aspecto particularmente interessante da obra de Giraldes é o tom melancólico que retrata a modernização jurídica. Diferentemente de narrativas progressistas que celebram o triunfo da civilização sobre a barbárie, Dom II Sombra expressa uma ambivalência profunda em relação às transformações em curso. Essa melancolia não é apenas nostalgia literária. Ela revela uma consciência crítica sobre os custos humanos da modernização jurídica. A obra sugere que algo valioso se perde quando sistemas normativos tradicionais são substituídos por leis abstratas e uniformes. A sabedoria prática acumulada através de gerações, as formas de solidariedade comunitária e os modos de vida adaptados às condições locais são sacrificados em nome de um progresso que beneficia principalmente as elites urbanas. Essa perspectiva melancólica antecipa críticas contemporâneas ao desenvolvimento jurídico linear que pressupõe a superioridade dos sistemas jurídicos modernos sobre as tradições normativas locais. A obra de Giraldes sugere que o progresso jurídico pode implicar retrocesso em termos de justiça social e diversidade cultural. A figura de Dom II, que desaparece no final da obra como uma sombra que se desvanece, simboliza não apenas o fim de uma época, mas a elisão de formas alternativas de organização social, que poderiam ter oferecido caminhos diferentes para o desenvolvimento nacional. Dom II Sombra oferece contribuições valiosas para o pensamento jurídico crítico contemporâneo. A obra nos convida a questionar narrativas lineares do progresso jurídico e a reconhecer que a modernização do direito frequentemente implica processos de exclusão e de marginalização social. A tensão entre a tradição oral e o direito escrito que atravessa a obra permanece relevante em contextos contemporâneos onde comunidades tradicionais confrontam-se com sistemas jurídicos estatais que desconhecem suas formas próprias de organização social. A experiência gauchesca documentada por Giraldes ecoa nas lutas atuais de povos indígenas, comunidades quilombolas e outras populações tradicionais que defendem seus sistemas normativos contra a imposição de leis uniformes. A obra também revela como questões aparentemente técnicas, como a codificação jurídica e a definição dos direitos de propriedade, têm profundas implicações políticas e sociais. O direito aparece não como um instrumento neutro de regulação social, mas como arena de conflito entre diferentes projetos de sociedade.
Finalmente, Dom Segundo Sombra nos ensina sobre a importância da memória na construção de alternativas jurídicas. A preservação das tradições normativas marginalizadas não é apenas exercício nostálgico, mas forma de manter vivas possibilidades de organização social que podem informar projetos emancipatórios futuros. Em nosso próximo episódio, examinaremos Pedro Páramo, de Juan Rulfo, obra que nos levará ao México pós-revolucionário para explorar como a violência e a impunidade se entrelaçam com as estruturas jurídicas formais, revelando outras dimensões da relação entre o direito e a dominação na América Latina. Muito obrigado pela atenção e até a próxima edição do Entre Linhas e Leis.